Bom, pessoal, então retomando, nós vamos agora estudar aqueles principais direitos fundamentais ligados à ordem social. Vamos começar pelo direito ao meio ambiente. Vamos, primeiramente, ao artigo 225 da Constituição Federal. Veja como dispõe o artigo 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever, grife, dever, de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Recentemente foi indagado em prova oral de concurso público para o Ministério Público se a Constituição ela trazia apenas direitos fundamentais ou ela também fazia ou faz referência a deveres fundamentais. E se ela faz referência a deveres fundamentais, o examinador pediu para o candidato indicar na Constituição essa referência de forma expressa a deveres fundamentais. Muitas vezes, nós pensamos que a Constituição traz apenas direitos. Não, ela traz também deveres. E traz deveres expressos e implícitos. Deveres implícitos, por serem uma decorrência do próprio direito fundamental. Se você tem de um lado um direito fundamental, do outro você tem o dever. O dever de não violar, o dever de respeitar, o dever de fomentar, o dever de proteger, mesmo que não esteja expressamente previsto. Mas nós temos também deveres expressos na Constituição. Então, não apenas deveres implícitos, mas também deveres expressos. Por exemplo, artigo 225 da Constituição expressamente faz referência ao dever fundamental de proteção ao meio ambiente. É, portanto, em conformidade com o artigo 225, dever do poder público, mas também de toda a coletividade, defender o meio ambiente, proteger o meio ambiente para presente e para as futuras gerações. Veja como dispõe novamente o artigo 225. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É fácil visualizar que a defesa do meio ambiente, a proteção do meio ambiente, ela visa preservar, proteger, não apenas a geração presente, mas também as futuras gerações. Nós temos aqui dois aspectos importantes que devem ser analisados. Ou seja, o meio ambiente como um direito intrageracional, ou seja, que visa a proteção da geração presente, e o meio ambiente como um direito intergeracional, ou seja, entre gerações, que visa a proteção de gerações futuras. Portanto, como falado, o direito ao meio ambiente como direito intrageracional, geração presente, e como direito intergeracional, indicando gerações futuras. Vamos então aprofundar a análise em relação ao direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente ele é transcrito pelos elementos culturais. Então, o meio ambiente engloba elementos culturais, naturais e artificiais, cuja interação proporciona a vida em todas as suas formas. Então, o direito ao meio ambiente é caracterizado por elementos culturais, naturais, artificiais, que proporcionam aos indivíduos e à própria coletividade o desenvolvimento da vida em todas as suas potencialidades, em todas as suas formas. Nesse quadro, o meio ambiente pode ser examinado sob três ângulos. Primeiro, o meio ambiente cultural.
Segundo, meio ambiente natural. E terceiro, meio ambiente artificial. Então, a primeira anotação importante para os senhores é que o direito ao meio ambiente pode ser examinado sob esses três ângulos, sob esses três aspectos. Direito ao meio ambiente cultural, direito ao meio ambiente natural e direito ao meio ambiente artificial. O direito ao meio ambiente cultural, ele é integrado, composto pelo patrimônio arqueológico, artístico, histórico, paisagístico e turístico. Já o meio ambiente natural, ele é integrado pela atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas, estuários, mar territorial, solo e subsolo. Por fim, meio ambiente artificial é constituído pelo espaço urbano resultante de construções disperso pelas edificações e equipamentos, não excluído o meio ambiente do trabalho, de sorte que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui uma prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do procedimento de afirmação dos direitos fundamentais, a expressão significativa de um poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua singularidade, isolado, mas em um sentido mais abrangente, à própria coletividade social. Assim, incumbe ao Estado e à coletividade como um todo a obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de natureza transindividual, sob os prismas cultural, natural e artificial, tendo como fundamento o artigo 225 da Constituição Federal e também o artigo 3º da Lei 6938 de 81. Agora, direito à família. O direito à família é a própria base da sociedade. Você começa suas relações no seio familiar. Por isso que a família é a base de uma sociedade. E conforme a Constituição, ela tem especial proteção do Estado. Veja como dispõe o artigo 226, caput da Constituição Federal. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A família é, portanto, a célula, o núcleo essencial, básico da sociedade. As sociedades começam a partir daquela coletividade familiar, se é que a gente pode assim chamar. Direitos da família. Então, os direitos da família são instituídos à célula essencial da sociedade. Então, família é a base da sociedade. Resultante, por exemplo, do casamento, união estável, comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Veja, por exemplo, o artigo 226, parágrafos 1º ao 4º. Olha o que diz lá. Então, 226, caput. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. 2. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. 3. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Anotem aí a ADI 4277 e a DPF 132. Então, a ADI 4277 e a DPF 132. Nessas ações, o STF adotou uma interpretação extensiva, ampliativa, tomando decisão de conteúdo aditivo e ampliando o alcance desse parágrafo 3º do artigo 226 para alcançar também as uniões homoafetivas. Então, muito importante essas duas ações que eu destaquei para vocês, onde o STF
interpretando a Constituição de forma sistemática, ampliou o alcance do dispositivo para abranger também as uniões homoafetivas. E parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O direito das famílias ele pode ser analisado como um direito existencial de ordem pública, ligado à ideia de dignidade da pessoa humana, e também pode ser examinado como um direito patrimonial de ordem privada, ligado à propriedade. Então, a dignidade humana é o próprio fundamento do direito das famílias, que pode ser analisado em dois aspectos. Primeiro, como direito existencial de ordem pública, centrado na pessoa humana, na dignidade da pessoa humana, e como direito patrimonial de ordem privada, centrado na propriedade, no patrimônio. Vamos ver agora a concepção de família na Constituição Federal, as espécies de família na Constituição Federal e também outras espécies de família não estabelecidas, pelo menos não expressamente na Constituição Federal. E, por fim, vamos estabelecer as espécies de vínculos familiares. Como que a gente pode caracterizar o que é uma família? A partir de um vínculo biológico, de um vínculo jurídico, de um vínculo afetivo? É o que nós vamos fazer agora. Espécies de família. Concepção constitucional. Temos lá o casamento civil, artigo 226, parágrafos 1º e 2º. Temos a união estável na Constituição prevista apenas para a relação entre homens e mulheres, mas já havia destacado a ADI 4277 e a DPF 132, onde o STF interpretou extensivamente, interpretação extensiva, o parágrafo 3º do artigo 226 para englobar também a união estável homoafetiva. Família monoparental, 226, parágrafo 4º. Esse rol, isso é posição absolutamente majoritária da doutrina e também posição do Supremo Tribunal Federal. Esse rol não é taxativo. Sendo reconhecido também como espécies de família a anaparental, a mosaico ou pluriparental e a homoafetiva. Na anaparental, você não tem os pais. Uma família, portanto, entre os irmãos, sem que existam os pais, sem que exista pai ou mãe. Também temos ali um núcleo familiar. Temos ainda a família mosaico, pluriparental, onde você tem, por exemplo, um irmão por parte de mãe, tem outro irmão por parte de pai. Então você tem aqui uma família mosaico, uma família pluriparental. Vários casamentos, várias uniões estáveis, filhos de pais diferentes e, por fim, a homoafetiva, reconhecida pelo STF na ADI 4277 e na DPF 132. Agora, espécies de vínculo familiar. Merecendo aqui o destaque, o vínculo biológico, filhos biológicos, vínculo jurídico, por exemplo, uma adoção, vínculo afetivo, por exemplo, paternidade socioafetiva, reprodução heteróloga. Vamos agora definir os conceitos, as concepções de família trazidos pela Constituição. Lembrando que essas espécies não são taxativas. O rol é meramente exemplificativo. Então, primeiramente, o casamento. O casamento é singularizado como comunhão plena de vida entre os cônjuges, com fundamentação da entidade familiar na igualdade de direitos e deveres referentes à sociedade conjugal.
Veja o parágrafo 5º do artigo 226. Olha o que diz lá. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Retomando. Com fundamentação da entidade familiar na igualdade de direitos e deveres referentes à sociedade conjugal. Então, aqui um aspecto importantíssimo. Igualdade de direitos e deveres referentes à sociedade conjugal. A celebração do casamento deve ser gratuita, de modo que o casamento religioso, que atenda a todos os requisitos exigidos para o casamento civil, equipara-se a este, desde que inscrito no registro próprio, produzindo efeitos a partir da solenidade da família. O vínculo do casamento pode ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pelo divórcio judicial ou cartorário e procedimento de ausência patrimonial, declarada a abertura da sucessão definitiva do ausente, caso não divorciado anteriormente. A dissolução pelo divórcio tem fundamento constitucional. Veja o parágrafo 6º do artigo 226. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Retornando. A união estável é sintetizada como convivência pública, contínua e duradoura de pessoas de sexos diferentes, isso com base na Constituição, tá? Ou não, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Estabelecida com o objetivo de constituição de família, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Não se trata de entidade familiar que requer a diversidade sexual, a partir, como visto, da decisão do Supremo Tribunal Federal. União estável heteroafetiva, mas ao contrário, a união estável pode ser feita entre pessoas do mesmo sexo. União estável homoafetiva, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. A comunidade formada pelos pais é chamada de biparental, e aquela composta por qualquer deles e seus descendentes é sistematizada como família monoparental. Sendo exato que a ordem constitucional dispensou a instituição especial proteção do Estado, seja biparental ou monoparental. Destarte, constitui entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos genitores que resida com os seus filhos. Nós fizemos referência ainda à família chamada de anaparental, onde você não tem os pais, uma família formada apenas pelos filhos, pelos irmãos, né? E ainda a família mosaico ou pluriparental. Visto o direito das famílias, agora direito à educação. O direito à educação ele é fomentado por instituições públicas e privadas de ensino, dividido em básico e superior. Excluída, e agora atenção, não de forma absoluta, a possibilidade de ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Então é importante aqui, já fazemos um destaque, o STF não excluiu de forma absoluta a possibilidade do homeschooling. Vamos à decisão? RE 88815. Recente, de 2018. A Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar. Porém, proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado, como núcleo principal a formação educacional das crianças, jovens e adolescentes. A ideia central para que o homeschooling seja legítimo é que ele não exclua a possibilidade da criança de convivência social, de conviver com outras crianças. Isso é fundamental ao desenvolvimento, não apenas da sociedade, mas também do próprio indivíduo. Então é importante destacar que o STF não excluiu de forma absoluta, desde que esse homeschooling possa sim ser conjugado, por exemplo, com interesses da própria coletividade, do indivíduo na convivência social, que ele não seja excluído, portanto, do meio coletivo, da coletividade, da convivência, da troca de experiências, do contato com outras crianças de forma
absoluta. Voltando então ao direito à educação. O direito à educação, como já falado, é fomentado por instituições públicas e privadas de ensino, dividido em básico e superior, excluída, como já falado, não de forma absoluta, a possibilidade de ensino domiciliar, chamado homeschool. O ensino básico é formado pela educação infantil para o desenvolvimento integral das crianças de até 6 anos. Aqui, muito cuidado, chamo a atenção dos senhores, com o artigo 7º, inciso 25 da Constituição. Olha lá. Diz lá no artigo 7º, caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Esse atendimento, originariamente, ele era garantido para crianças até 6 anos. Foi reduzido para crianças até 5 anos pela emenda 53. Seguindo, educação fundamental para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, com interstício de 9 anos. Educação média para o desenvolvimento da capacidade de inserção ao trabalho, com intervalo de 3 anos. O ensino superior é fornecido pela educação de graduação, bem assim pela educação de pós-graduação, para o desenvolvimento da capacidade de pesquisa científica e tecnológica, com titulação de bacharelado, mestrado e doutorado, à luz dos princípios da liberdade, igualdade e solidariedade humana. Questão que merece nossa atenção agora, não apenas em relação ao direito à educação, mas a partir do direito à educação, aplicando-se também a outros direitos, diz respeito à questão da justiciabilidade, ou, em outros termos, a possibilidade de controle jurisdicional em relação a políticas públicas direcionadas a esse direito, direito à educação, e também, por óbvio, em relação a outros direitos fundamentais. A questão aqui envolve a possibilidade do controle jurisdicional de políticas públicas, desde que tenha a finalidade de garantir, de proteger, de fomentar, de implementar direitos fundamentais. Então é polêmica questão relativa à justiciabilidade do direito à educação, mas não só do direito à educação, como também de outros direitos fundamentais. Então, seguindo, polêmica relativa à justiciabilidade, não somente do direito à educação, mas também de outros direitos sociais de natureza prestacional. Então, direitos que demandam uma prestação. Então, direitos que demandam uma prestação, que demandam um fazer. O que você quer saber, portanto, é se seria viável o controle exercido pelo Poder Judiciário, determinando aos demais poderes do Estado um fazer. Determinando, por exemplo, uma construção de escola, abertura de vagas em escolas, a edição até mesmo de leis que fomentem, que protejam, que garantam, que dê efetividade a esse direito, que demanda uma prestação, demanda um fazer. Seja uma prestação normativa, editar uma norma que proteja, que dê efetividade, ou uma prestação material propriamente, garantia de vaga em escola. Como eu disse, essa justiciabilidade, esse controle jurisdicional, não se faz apenas no que diz respeito ao direito à educação, mas também em relação a outros direitos fundamentais de natureza prestacional. Por exemplo, fornecimento de medicamentos. Vamos voltar? Então, natureza prestacional, uma vez que o reconhecimento de uma pretensão jurídica de condenação e obrigação de fazer, dedutível do enunciado prescritivo de normas constitucionais de direitos fundamentais, traduzida pela obtenção de prestações materiais do Estado, haveria obstáculos normativos, políticos e financeiros a esse controle jurisdicional. Sob o ângulo normativo, conquanto a doutrina tradicional desconsignada, que as normas constitucionais fazem uso de conceitos jurídicos indeterminados, desprovidas de qualidade de aplicabilidade direta, imediata e integral, a indeterminação do conteúdo dos direitos sociais não tem o condão de tolher
a sindicabilidade, justiciabilidade de prestações estatais. O fato desses direitos estarem encartados na Constituição, sob a forma de conceitos jurídicos indeterminados, não impedem o controle jurisdicional, a sindicabilidade, a justiciabilidade em relação à efetivação desses direitos. A possibilidade material e processual de implementação jurisdicional dos direitos sociais encontra resposta no princípio da máxima efetividade, segundo a qual a norma constitucional sujeita à atividade hermenêutica deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe conceda. Portanto, mesmo que se trate de um conceito jurídico indeterminado, a interpretação que se deve dar a esse conceito jurídico indeterminado é a que garanta a máxima efetividade do direito fundamental. Então veja que não haveria obstáculo ao controle jurisdicional simplesmente por se tratar de um conceito jurídico indeterminado. Esse conceito jurídico indeterminado, ele comporta uma série de interpretações, mas nem por isso afasta a possibilidade de controle jurisdicional. Pois o que vai nortear a interpretação é o princípio da força normativa da Constituição, da máxima efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais. Assim sendo, quando você tem uma série de interpretações possíveis, deve-se dar preferência àquela que mais realize, que mais promova, que mais proteja, que mais garanta a efetividade do respectivo direito fundamental, objeto de análise, objeto de interpretação. É o que nós chamamos em hermenêutica constitucional de interpretação mais adequada constitucionalmente. Então, o fato por si só de se tratar de um conceito jurídico indeterminado não impede a sindicabilidade, não impede o controle jurisdicional. Retornando, a possibilidade material e processual de implementação jurisdicional, dos direitos sociais encontra resposta no princípio da máxima efetividade, segundo o qual a norma constitucional sujeita à atividade interpretativa e hermenêutica deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe conceda, sendo vedada a interpretação que lhe suprima ou diminua a finalidade de arte, de sorte, a possibilitar que as normas veiculadas pela Constituição sejam invocáveis perante o Poder Judiciário para a solução de casos concretos, inclusive as regras e princípios de conteúdo social, tendo em conta que os órgãos judiciais devem realizar uma ação de inclusão dos excluídos, com a finalidade, o desiderato de eliminar as perversas divisões que caracterizam a sociedade brasileira. Já sob o ângulo político, embora a doutrina refutada enfatize que os organismos judiciários não dispõem de competência para decidir sobre, por exemplo, alocação de recursos financeiros, de acordo com o juízo político de conveniência e oportunidade, que não lhes é próprio, a teoria da separação de poderes não nos afigura como objeção ao controle judicial das omissões administrativas. Portanto, sob o aspecto político, a ideia de discricionalidade política, conveniência e oportunidade, ela não é suficiente para afastar a possibilidade do controle jurisdicional. Para tanto, é importante uma releitura, uma redefinição do sistema de freios e contrapesos. A partir da própria ideia de que a Constituição ela impõe deveres aos poderes do Estado. E assim sendo, quando o poder do Estado não cumpre esse dever, ainda que por omissão, ele está atuando em desconformidade com a Constituição. Está praticando uma conduta omissiva inconstitucional. Pois se ele não cumpre o comando constitucional, não há que se falar em discricionariedade, em conveniência e oportunidade, porque ele deve atuar. Logo, a sua não atuação, a sua não omissão, a sua não efetivação daquele direito, a sua não criação de uma política pública que implemente aquele direito, que fomente aquele direito, é que viola a Constituição. E se viola a Constituição, nós temos que ter instrumentos de controle. Não só
das ações inconstitucionais, mas principalmente das omissões inconstitucionais. Pois as omissões inconstitucionais são violações silenciosas à Constituição. Porque nós não vemos. Você não vê a edição de um ato contrário à Constituição. Você não vê a prática de uma conduta contrária à Constituição. Você simplesmente, o poder público simplesmente silencia. Não pratica um ato que deve ser praticado, não adota uma política que deve ser adotada, e ele vai corroendo a Constituição aos poucos, gerando o que a doutrina chama de erosão constitucional, descumprimento de deveres constitucionais de forma reiterada, sob a alegação de discricionariedade política. Logo, é importante termos em mente essa redefinição constitucional do sistema de freios e contrapesos, que possibilita, sim, o controle exercido pelo Poder Judiciário, inclusive em relação a políticas públicas, quando o Poder Executivo, por exemplo, não cumprir comando constitucional, quando ele se omite inconstitucionalmente. Porque se ele se omite inconstitucionalmente, não há discricionariedade nesse caso quanto à adoção ou não daquela política pública. Por isso é que é uma omissão inconstitucional. Porque se houvesse discricionariedade quanto à adoção ou não daquela política pública para atender aquele fim, não haveria omissão inconstitucional, mas omissão constitucional legítima. Portanto, como falado, essa releitura, essa redefinição do sistema de freios e contrapesos é indicada pelo redimensionamento das funções do Estado em si. As funções estatais são reformuladas pela adoção de um novo modelo de consensualidade e subsidiariedade do Estado, no qual a organização política ela é convertida em instrumento a ser conduzido e controlado pela sociedade, no sentido de reequilibrar a relação entre esta, a sociedade, e aquele, a organização política, com a consequente reestruturação da legislação, pela atribuição legal de poder normativo, por exemplo, às agências reguladoras para o estabelecimento de diretrizes e atenção ao marco regulatório previamente definido em lei ordinária, da administração pela transferência da execução de atividades públicas a entidades privadas, por via da qual se dá a redução do tamanho do Estado a dimensões adequadas para desempenhar as funções que lhe compete à sociedade, e da jurisdição pelo uso de precedentes judiciais de aplicação obrigatória, tal como enunciados ou verbetes de súmula de jurisprudência, predominantemente com eficácia vinculante. Entre si, as funções estatais elas são reformuladas pelo advento de um novo modelo de controle interorgânico entre os poderes. É um sistema de freios e contrapesos, no qual existe sobreposição das atividades do Estado, com o consequente regime de colaboração de poderes, tal como o controle do processo legislativo, por exemplo, pelo Poder Executivo, controle da organização judiciária pelo Poder Legislativo e controle, olha lá como destacado, das omissões administrativas pelo Poder Judiciário, de maneira que os magistrados devem funcionar como agentes de mudanças sociais, na qualidade de corresponsáveis pela atividade providencial do Estado, sendo-lhes imposta a execução e não a formulação de políticas públicas. Veja, por exemplo, o artigo 196 da Constituição. Olha o que diz lá. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que vise a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o direito à saúde deve ser garantido mediante políticas públicas. Isso é dever do Estado. Se o Estado se omite, o Estado está violando a Constituição. Consequentemente, abre-se a possibilidade do controle jurisdicional quanto a políticas públicas, olha só. Quanto às omissões dos poderes do Estado, quanto a omissões administrativas. Como os administrativistas afirmam, a discricionariedade ela não é um cheque em branco. Então você tem aqui um redimensionamento da própria ideia de
discricionariedade. Então, discricionariedade, por exemplo, não seria quanto à adoção de uma política pública que fomente, que garanta, que proteja, que dê efetividade à saúde. Essa é dever do Estado, a adoção de uma política pública. Qual? Qual o meio mais adequado? Deve ser escolhido, portanto, por quem estiver governando, quem estiver no exercício do Poder Executivo, da administração pública. Agora, o que ele não pode é simplesmente se omitir e não fazer nada. Ele tem que adotar uma política pública. Qual? Ele é que vai escolher. E escolhendo, nós vamos ter a possibilidade também de controle jurisdicional. Não apenas em relação à omissão, mas também em relação a uma ação adotada pelo poder público. A chamada crise da discricionariedade administrativa é indicada pela vinculação à juridicidade, dado que o espaço decisório infenso ao controle judicial, infenso ao controle, ou seja, aquele espaço decisório não sujeito a controle judicial, se transforma em espaço ilegítimo, no qual os atos e políticas públicas devem ser objeto de fundamentação a teor dos parâmetros jurídicos estabelecidos pela Constituição, leis ou atos normativos dos próprios órgãos ou entidades da administração pública. Em consequência, a teoria da vinculação direta dos atos administrativos aos princípios constitucionais, legais ou regulamentares permite a identificação de graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade, não havendo que se falar em diferença de natureza entre os atos vinculados e os atos discricionários. A diferença é de grau, de sorte que quanto maior for o grau de vinculação da atividade administrativa, mais intenso deve ser o grau de controlabilidade judicial, como ocorre nas hipóteses de restrição de direitos fundamentais. A partir dessa nova visão, a diferença entre atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários, ela não é de natureza, é quanto à natureza do ato, mas quanto ao grau de vinculação. Pois mesmo nos atos discricionários, você tem determinado grau de vinculação. Prosseguindo. A organização e funcionamento do Estado contemporâneo, de todo o exposto, carecem da remodelação funcional dos poderes, dessa redefinição, reinterpretação, de modo a garantir a efetividade do sistema de freios e contrapesos, bem como o espaço da discricionariedade para que a separação dos poderes não se interponha como um véu ideológico que dissimule e inverta a natureza eminentemente política do direito. A separação de poderes, a discricionariedade política, ela não pode ser utilizada pelos poderes do Estado como uma forma de descumprir a Constituição, de gerar, repito, o que a doutrina chama de erosão constitucional. Erosão constitucional que decorre do não cumprimento de deveres constitucionais. Você vai minando a força da Constituição a partir do não cumprimento, do não fazer o que a Constituição determina. Você tem aqui uma violação silenciosa da Constituição. Talvez seja aquela até mais perigosa, onde o controle ele é mais importante e deve ser mais efetivo, pois você não vê a violação. A violação decorre, como dito, de um silêncio, de uma omissão. Mas normalmente, quando se fala de direitos que demandam uma prestação do Estado, principalmente uma prestação material do Estado, muitos alegam que deve ser inserido nessa equação o chamado princípio da reserva do possível. Ou seja, o Estado ele só pode garantir aquela prestação se ele tiver recursos para tanto. Mas aqui também é importante entendermos como se dá a aplicação desse princípio da reserva do possível em relação à efetividade de direitos fundamentais, em relação à adoção de políticas públicas que promovam direitos fundamentais. A reserva do possível não pode ser simplesmente objeto de um exame discricionário subjetivo. Olha, eu sou o presidente, eu sou o governador do Estado, eu quero investir no turismo.
Consequentemente, não vai sobrar dinheiro para a educação. Não tem dinheiro para a educação. Veja, a reserva do possível não pode ser analisada assim. A reserva do possível, primeiramente, ela deve ser examinada de forma objetiva. Deve ser examinado se objetivamente o Estado não tem recursos para garantir aquele direito, para promover aquele direito, para adotar uma política pública que dê efetividade a determinado direito fundamental. Objetivamente comprovado. Você pode falar, professor, então, por exemplo, poderia o presidente da República dizer, olha, eu não vou investir em A porque eu quero investir em B. Consequentemente, não tem recurso para A. Sim, mas agora, na equação, entra ainda uma outra valia muito importante no que diz respeito à questão. Então, a reserva do possível deve ser conjugada com as chamadas prioridades constitucionais. Prioridades constitucionais que podem ser absolutas ou relativas. Na prioridade constitucional absoluta, a Constituição ela estabelece não apenas o fim que os poderes do Estado devem alcançar, mas ela, inclusive, já direciona um quantum, ou seja, os recursos que devem ser destinados a alcançar aquele fim. Então, nesse caso, não poderia o poder público, por exemplo, em nome de uma discricionariedade política, tirar recursos que a Constituição define específicos para atingir aquele fim, para aplicar em uma outra finalidade. Porque se trata de uma prioridade absoluta. Por exemplo, aproveitando aqui o direito à saúde, o direito à educação, vamos ao artigo 212 da Constituição, olha o que diz lá no 212. A União aplicará, isso não é objeto de discricionariedade, anualmente, nunca menos de 18%, e os estados, IDF, e os municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então não pode, por exemplo, o poder público, a administração pública, falar, olha, desses recursos que eu recebo de impostos, eu só vou direcionar para a educação, por exemplo, a administração pública federal, 5%. Não podem os estados, o DF, os municípios dizerem, olha, eu vou direcionar apenas 10% dos recursos provenientes de impostos no que diz respeito ao desenvolvimento da educação. Não pode. Então veja que a reserva do possível ela deve ser conjugada com essa prioridade constitucional, que no caso é uma prioridade absoluta, pois a Constituição não estabelece apenas o fim, mas já direciona parte do orçamento para atingir esse fim. Então não há discricionariedade quanto ao quantum orçamentário a ser direcionado para alcançar esse fim. Temos ainda as chamadas prioridades relativas, onde a Constituição não estabelece o quantum, mas estabelece a finalidade com uma prioridade constitucional. Por exemplo, artigo 3º da Constituição, fala lá, erradicar a pobreza. Então esse é um fim, uma prioridade constitucional, talvez não absoluta como o direito à educação, mas relativa. Então ela tem prioridade em relação a outras questões que não sejam constitucionalmente prioritárias. Então não pode, por exemplo, simplesmente o poder público dizer, olha, eu não vou adotar nenhuma política pública que tenha por fim erradicar a pobreza, porque eu vou simplesmente investir lá no setor X da economia, que não é objeto de prioridade constitucional. Não pode fazer isso. Não há aqui discricionariedade, pelo menos não no sentido absoluto do termo. A discricionariedade vai ser quanto à escolha da política para atingir esse fim, mas não quanto à adoção de uma política para alcançar esse fim. A política deve ser adotada, deve ser implementada, pois se trata de uma prioridade constitucional. Então, reserva do possível deve ser primeiramente analisada objetivamente e não subjetivamente. Deve ser conjugada com as prioridades constitucionais absolutas e relativas, baseado também num princípio constitucional, o princípio da vedação do retrocesso. O princípio da vedação do retrocesso que impede políticas públicas que retrocedam no que diz respeito ao fomento, à implementação, à garantia, à efetivação de direitos fundamentais.
O retrocesso ele é excepcionalmente tolerado, quando comprovado objetivamente não haver recursos disponíveis para garantir aquela determinada política, a partir da ideia, como digo, de prioridade absoluta e prioridades relativas. E se eventual retrocesso for absolutamente necessário, devem as medidas que de alguma forma retrocedam serem acompanhadas de outras medidas que funcionem de forma paliativa para minimizar o retrocesso. São chamadas medidas compensatórias alternativas. E mais ainda, esse retrocesso, que é absolutamente excepcional, ele deve ser temporário. Quando a situação voltar à sua normalidade, deve-se novamente implementar aquele direito. O retrocesso, portanto, não se pretende ser definitivo. Assim, sob o ângulo financeiro, malgrado os doutrinadores concluam que a implementação de direitos sociais está condicionada à dotação de receitas públicas, à reserva do possível, sob pena de transfiguração da legalidade orçamentária, e ainda que o Estado dispusesse de todos os recursos para a consecução das necessidades materiais, seria impossível a extensão das prestações a outras pessoas, sob pena de transgressão da igualdade. Porém, o limite da reserva do possível não é parâmetro definidor de sindicabilidade das prestações materiais do Estado previstas em normas constitucionais definidoras de direitos sociais. Vamos ver a decisão do Supremo? Decisão recente, 2020, ADPF 484, relatoria ministro Luiz Fux. O direito social à educação, bem como a prioridade absoluta, olha a expressão que eu fiz referência para vocês. O direito à educação, como falar, direito à saúde, eles caracterizam prioridades constitucionais, prioridades absolutas. Então, prioridade absoluta de proteção às crianças e ao adolescente. E respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são. Justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva, olha lá, dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. O princípio da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, transporte de alunos e à manutenção de escolas públicas. E por que viola? Porque esses direitos têm prioridade absoluta. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade em caso, sob a rácio de que estão afetadas a finalidades públicas e a realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório de função administrativa. Vamos destacar aqui 4 aspectos dessa justiciabilidade ou sindicabilidade. Primeiro, porque os direitos, liberdades e garantias podem exigir alocação de recursos públicos, como, por exemplo, segurança física, da mesma forma que os direitos sociais, econômicos e culturais podem dispensar os aportes orçamentários financiados pela receita de tributos, como, por exemplo, os referentes às prestações materiais do Estado, condicionados ao pagamento de tarifas ou preços públicos, de modo que a diferença entre os direitos individuais e sociais, no que o toca ao custo, é uma questão de grau e não de natureza. A 2, porque não se pode transferir ao próprio agente estatal responsável pela obrigação a exclusiva e unilateral competência para definir o que é possível ou não, em termos de efetivação dos direitos sociais. A 3, porque a norma veiculada pelo artigo 100, caput, e parágrafos 1º, 3º e 5º, da Constituição é alusiva à execução por quantia certa, não atingindo a execução de obrigação de fazer contra a fazenda pública e, portanto, não significando uma limitação do poder jurisdicional na imposição de medidas
de coerção ou subrogação tendente à satisfação da obrigação exequenda. E 4, porque a recepção do limite da reserva do possível do sistema jurídico germânico pelo ordenamento normativo brasileiro não foi objeto de aclimatações negativas ou positivas que possibilitariam a adequação do modelo jurídico ao quadro sociopolítico nacional. Então também é importante que se faça essa releitura que nós fizemos da ideia de reserva de possível adaptada ao nosso sistema jurídico, à nossa realidade sociopolítica. A título de epílogo, firmada a premissa da justiciabilidade dos direitos sociais, a qualificação e quantificação dessas prestações demandadas do Estado não são imunes à controvérsia que se tem tanto na doutrina como na jurisprudência, quanto ao conceito de mínimo existencial, como dito, um conceito jurídico indeterminado. Conceito jurídico indeterminado, mas que possibilita a interpretação constitucional mais adequada. Mais adequada seria aquela que garanta a maior efetividade aos direitos fundamentais. Vamos agora ver alguns posicionamentos importantes de doutrinadores quanto a essa questão da sindicabilidade, da justiciabilidade de políticas públicas, do controle de políticas públicas que visem implementar direitos sociais. José Carlos Vieira de Andrade, assim como também Ricardo Lobo Torres, salientam que o objeto da prestação estatal está posicionado dentro do limite do mínimo existencial, dotado de eficácia própria dos direitos individuais. Ao impor tarefas, os preceitos acerca dos direitos sociais fornecem critérios para a determinação do conteúdo mínimo das prestações individuais, que constituem, posições jurídicas subjetivas. Porém, estas incumbências não estão suficientemente determinadas pela Constituição para vincularem imediatamente os poderes públicos para além desse mínimo. Nem podem ser determinadas pelos juízes quanto aos destinatários, pressupostos e extensão do conteúdo dos direitos, isso é, o mínimo essencial, como direito às condições de liberdade, exibe o status positivo de liberdade. Canotilho, como também Ingo Zarlet, defendem que o objeto da prestação estatal pode estar posicionado fora do limite do mínimo essencial. Então veja aqui como é importante essas duas posições doutrinárias. Vieira de Andrade e Ricardo Lobo Torres dizem que a obrigatoriedade de prestação estatal, ela está dentro dos limites do mínimo essencial. Então você tem que se definir o mínimo essencial e a atuação do Estado vai estar dentro desses limites. Já, como nós vamos ver, Canotilho, Ingo Zarlet, doutrinador brasileiro e doutrinador português, entendem que essa obrigatoriedade pode se encontrar fora dos limites do mínimo essencial. Como destacado, para Vieira de Andrade e Ricardo Lobo Torres, o objeto da prestação estatal se encontra dentro do limite do mínimo essencial. Já para Canotilho e Ingo Zarlet, o objeto da prestação estatal pode estar posicionado fora do limite do mínimo essencial. Seguindo, malgrado os bens da vida que transcendem as condições elementares necessárias, a existência humana não se afigurem suscetíveis de imposição judicial. Se a pessoa tem o direito a prestações existenciais mínimas entendidas como dimensão indeclinável do direito à vida, não se afirma que ele tem um direito de ação perante o poder público. Uma coisa é afirmar a existência de um direito, outra coisa é determinar quais são os modos ou formas de proteção desse direito. O fato de se reconhecer um direito à vida como direito positivo há prestações existenciais mínimas, tendo como destinatário o poder público, não significa impor como o Estado deve densificar esse direito social. Ou seja, poder-se-á sustentar que, na esfera de um padrão mínimo de existência humana, haverá como reconhecer um direito subjetivo definitivo a prestações, admitindo ou admitindo-se onde tal mínimo é ultrapassado. Então, somente um direito subjetivo prima facie. Então, veja que em uma
ou outra doutrina, você tem uma vinculação entre o direito ao exercício da atividade jurisdicional e o direito ao mínimo existencial. Portanto, o controle de políticas públicas, justiciabilidade, sindicabilidade de políticas públicas está intimamente ligado com a ideia de garantia do mínimo existencial. Portanto, levando-se em consideração que a vinculação entre o direito ao exercício da atividade jurisdicional e o direito a um mínimo de existência humana condigna, a toda evidência, não se coaduna com a natureza abstrata e autônoma da ação judicial, cuja iniciativa não depende da titularidade do direito afirmado em juízo ou tribunal, no âmbito do processo, ou melhor, do direito processual, sem olvidar que o limite do mínimo essencial não se compraz com as funções desempenhadas pelo Estado contemporâneo, cuja organização e funcionamento são dispostos à consecução com a máxima eficiência de todas as demandas da sociedade de massa, no ambiente do direito material. A deflagração da jurisdição por meio do exercício de ação de condenação e obrigação de fazer, com o fim de possibilitar a obtenção de prestações materiais do Estado que não se encontrem nos estreitos limites das necessidades existenciais e, por consequência, a satisfação da personalidade humana, nos parece viável, admissível. Entretanto, o posicionamento que vem sendo consolidado nos ordenamentos anglo-saxônicos, como também nos romanos germânicos, tem subordinado o regular exercício do direito de ação por meio do qual as relações sociais, econômicas ou culturais que o autor desenvolve para a realização da vida em todas as suas potencialidades são levadas à cognição judicial ao limite do mínimo existencial. Então a ideia que nós temos aqui são duas posições. Uma que vincula o controle jurisdicional aos limites definidos em relação ao mínimo existencial, como nós vimos. A outra diz que pode o controle jurisdicional ir além dos limites do mínimo existencial. Os ordenamentos anglo-saxões, romanos germânicos, como indicado para vocês, têm vinculado de forma quase que absoluta a justiciabilidade à própria ideia de mínimo existencial. Já a posição contemporânea, mais avançada, entende que essa justiciabilidade pode ir além do mínimo existencial. A partir de quê? Da ideia de máxima efetividade da Constituição. Então, não mínimo. Você tem aqui um princípio que indica o máximo possível. Então, a efetividade não é garantir o mínimo, mas garantir o máximo possível com o menor custo. Então, não é a garantia pura e simples do mínimo essencial à vida digna, mas do máximo possível. Aí sim você tem políticas públicas verdadeiramente efetivas. Portanto, muita atenção para essas duas posições. José Carlos Vieira de Andrade e Ricardo Lobo Torres, que entende que a obrigatoriedade de prestação estatal ela se encontra dentro do limite do mínimo existencial, não pode ir além. Já Canotilho e Ingo Zarlet entendem que o objeto da prestação estatal pode estar fora do limite do mínimo existencial. E aqui basta conjugarmos com a ideia de máxima efetividade, de dignidade humana, como já analisado. Lembrando que nós estamos aqui nessa aula analisando a ordem social. Nas aulas de referência a direitos fundamentais, nós aprofundamos a análise de cada um desses direitos fundamentais. Direito à vida, direito à dignidade. Lá se aprofunda, portanto, o exame do direito em si. Aqui, a análise que se faz é da ordem social conjugada com os respectivos direitos fundamentais. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Abraço grande a todos, bom estudo, até a próxima.